Alguns anos atrás, o furacão Andrew destruiu milhares de casas no sul da Flórida. E em uma das áreas, os destroços pareciam uma zona de guerra. As casas foram arrasadas por este furacão que varreu esta comunidade no sul da Flórida, exceto uma casa que ainda permanecia entre todos os destroços e escombros. Ele estava lá, firmemente ancorado em suas fundações, enquanto as pessoas vasculhavam os escombros de suas casas caídas. E um repórter perguntou ao proprietário por que sua casa não havia sido destruída. E isso foi o que saiu no jornal. Eu construí esta casa sozinho, mas a construí de acordo com o Código de Construção do estado da Flórida. Quando o código exigia treliças de telhado de 2x6, eu usei treliças de telhado de 2x6. Disseram-me que uma casa construída de acordo com o código resistirá a qualquer tempestade, e resistiu. Pessoal, assim como o estado da Flórida tem um código contra tempestades, nas próximas 26 semanas vamos dar a vocês um código de Deus para as tempestades que estão por vir. E nós todos os domingos vamos começar a instruir você. Eu quero que você de fato compreenda como construindo de acordo com o código. Vamos começar a fazer isso. E é por isso que toda vez que você ouvir essas palavras, a Bíblia diz que esse é o código de construção. A Bíblia diz que esse é o código de construção. Esse é o ponto que estou lhe dizendo que pode resistir a qualquer tempestade que vier em seu caminho. Jesus falou sobre a importância de construir nossas vidas segundo esse código. Jesus chamou as pessoas que constroem segundo o código de Deus. Ele as chamou de sábias. Ouvimos a música hoje sobre uma fundação firme, e Jesus diz que seu código de construção é a prova de tempestades, porque foi construído sobre uma rocha. Agora ouça o código da tempestade de Jesus. É o final do Sermão da Montanha, quando Jesus começa a compartilhar esta parábola final. Ouça isto. Quem ouve minhas palavras e as pratica, pode ser comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Este é o código da tempestade. É isso que diz. A chuva caiu, as enchentes vieram e os ventos sopraram, bateram contra a casa e ela não caiu, pois estava fundada na rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica, será como o homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, as enchentes vieram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, grande foi a queda. Igreja, quero que vocês me ouçam. Estamos em uma tempestade agora em nossa nação. Estamos em uma tempestade, estamos assistindo. Quero que vocês ouçam estas palavras. Estamos assistindo a um tsunami, uma onda de imundície batendo contra nossas casas e a casa de Deus e nossos jovens. Hoje, um tsunami de imundície foi desencadeado. E se essas duas casas, nossos lares e a casa de Deus, não forem construídas de acordo com o código, elas cairão e grandes serão as suas quedas. Agora ouçam-me dizer o que é essa tempestade. Estou lhe dizendo isso. Essa tempestade, não percam isso. Essa tempestade é a maioria chamando o bem de mal e o mal de bem. Essa é a tempestade em que estamos agora, onde a maioria ao nosso redor está chamando o bem de mal e o mal de bem. E a batalha está chegando de forma iminente, especialmente quando a igreja começa a chamar o mal de mal e o bem de bem, e claramente. Essa será a batalha que virá quando as coisas começarem a ser definidas e começarem a ser eliminadas em tudo isso. Veja, Isaías fala sobre essa tempestade. Isaías fala sobre um povo quando diz que chegará um tempo em que as pessoas chamarão o mal de bem e o bem de mal. E Isaías diz que eles certamente substituirão a escuridão pela luz e a luz pela escuridão. E é por isso que Jesus anotou isso, nos diz essas três coisas. A partir dessa parábola, ele diz que todos nós estamos envolvidos na construção, cada um de nós individualmente e como igreja. Todos nós estamos envolvidos na construção disso, construindo a partir de nossas vidas espirituais para a casa de Deus. Mas eu quero que você entenda isso. Mas os materiais para a prova de tempestades são a obediência à palavra. Não ouvir a palavra, mas a obediência às palavras. Veja,
Estar na igreja não é suficiente, mas a obediência é a chave para proteger a casa contra tempestades. Ele diz que todos ouvem, mas apenas as pessoas na rocha obedecerão. E é por isso que Jesus diz que o verdadeiro teste vem quando as tempestades chegam. É assim que você sabe que é um teste da sua obediência. Jeremias profetiza uma grande queda para as pessoas nacionalmente e individualmente, quando não há obediência. Ouçam Jeremias. Ele diz que eles estavam envergonhados pela abominação que cometeram, mas nem sequer sabiam como corar por causa do seu pecado. Eles cairão entre os que caem, e quando eu os punir, eles serão derrubados. Ouça, aqui vem a parte da desobediência. Aqui é onde a coisa à prova de tempestade foi perdida. Então ele diz, e assim diz o Senhor, fique junto aos caminhos, veja, e pergunte pelos antigos caminhos onde está o caminho bom, e ande nele, e encontrará descanso para suas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. E eu enviei um vigia sobre vocês, dizendo, ouçam o som da trombeta. Mas eles disseram, não ouviremos. Então no versículo 18 ele diz, ouçam nações e saibam congregação. Ele está falando ao seu povo e às nações. O que está entre eles, ele diz, aqui estou trazendo desastre sobre o povo e o fruto de seus planos, porque eles, aqui vem a desobediência, porque eles não ouviram minhas palavras, eles rejeitaram minha lei. Isso é Mateus 7, isso é Jeremias dizendo exatamente o que Jesus disse, que quando um povo se torna desobediente às coisas que Deus lhes deu, você começa a ver o julgamento chegar. É por isso que o que William Sullivan disse é verdadeiro. A melhor prova da existência de Deus é o que acontece quando a negamos. Ele diz, isso é tão importante para nós entendermos. É por isso que nas próximas 26 semanas, quero dar a vocês este código de construção, enquanto começamos a falar e ouvir o que a Bíblia diz. Uma visão bíblica de mundo de A a Z. Que à medida que passamos por isso todas as semanas, tudo será compilado e preparado para grupos de conexão em todo o mundo. Agora quero que você se prepare para escrever comigo rapidamente. Ouça com atenção. Por que a série de visão bíblica de mundo é importante? Por que é importante que passemos por isso aqui? É porque, primeiro, a igreja deve estar equipada para resistir. A igreja deve estar equipada para resistir. E número 2, a igreja deve estar equipada para falar com uma só voz. Deixe-me dizer isso novamente. A igreja deve estar equipada para se manter firme e a igreja deve estar equipada para falar. Agora quero dar um aviso, entramos na batalha com a maioria dizendo que o mal é bom e o bom é mal. E eu quero que vocês ouçam isso. Acredito que já estamos nessa tempestade em que, se você falar o que esta Bíblia diz em ambientes públicos, as pessoas vão perder seus empregos. E alguns de vocês vão ser fichados e colocados em relatórios, e vocês vão ser vistos como alguém nesse trabalho que estou dizendo a vocês que estão aqui hoje e ouvindo a verdade, porque essa é a batalha em que estamos. Você será alvo desde os campi universitários até as escolas secundárias no seu trabalho, você será alvo porque essa é a batalha. É por isso que temos que construir de acordo com o código, para que quando a tempestade vier, Deus tenha um povo equipado para resistir no meio da tempestade que está por vir. Precisamos disso hoje. O que é uma cosmovisão? A cosmovisão é a lente através da qual você vê a vida. É como você a vê e define. Uma visão de mundo é a ferramenta para interpretar como você vê e o que ocorre. Todos têm uma visão mundial, mas nem todos têm Deus na visão de mundo. Veja, quando Deus é de fato deixado de fora, você realmente está sabotando o código de construção, ou quando Deus é pequeno demais, você está sabotando o código de construção e trapaceando no código de construção. Eu estava lendo a história de um velho pescando e toda vez que pegava um peixe grande, jogava de volta na água. Toda vez que ele pegava um peixinho, ele o jogava na sua sacola. E isso seguia. Peixe grande de volta. Peixinho estou guardando.
Um espectador estava muito perplexo com esse modo não ortodoxo e disse: "Você pode, por favor, me explicar por que está jogando os grandes fora?" O pescador nem hesitou. Ele disse: "Ouça, porque eu só tenho uma panela pequena e qualquer coisa maior não cabe na minha panela." Deixe-me dizer uma coisa, TSC. Precisamos de uma panela grande aqui porque servimos a um grande Deus neste lugar. E não vamos reduzir Deus para caber em nossas pequenas mentes, em nossos pequenos mundos, porque é isso que está realmente acontecendo, é porque não entendemos algo. Nós seguimos em frente e diminuímos Deus, em vez de sermos um povo que anda na fé e acredita na fé. O que fizemos foi escolher pegar a panela pequena, em vez de acreditar nosso grande Deus. Agora, pessoal, é por isso que me choca que os novos estudos estejam realmente mostrando, de fato, entre os pastores americanos que estão pregando de púlpitos pequenos e igrejas pequenas. E eu sinto muito, ouça, eu sei que vai ficar complicado nas próximas, não apenas na próxima semana, mas 27 semanas, mas você precisa ficar comigo. Ouça, há uma nova pesquisa nacional, ouça isso é o que me choca. 41% dos pastores seniores agora mantêm uma visão bíblica de mundo. 41%, isso é uma panela pequena, pessoal. 28% dos pastores associados têm uma visão bíblica de mundo. 28%. E agora diz, aqui está a surpresa. 12% dos pastores de crianças e jovens mantêm uma visão bíblica de mundo. O que Barna diz ser agora mais uma evidência de que a cultura está influenciando a igreja mais do que a igreja influenciando a cultura. E eu lutei se deveria dizer isso ou não, e ouçam, eu não me importo. Eu realmente não. Ouça. Simplesmente não importa para mim. Eu estava ouvindo, eu realmente não, eu não serei maldoso, mas vou dizer isso porque alguém tem que dizer algo. Ouça, eu sei que é domingo de Super Bowl, e igrejas pregam sobre super relacionamentos, pessoas, e você está super no seu inferno. Deixe-me te dizer uma coisa. Acabou tudo isso? Sinto muito. Temos que estar em um lugar onde, pessoal, estamos em uma batalha. Estamos em uma guerra. Precisamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Pessoal, não, ouçam, eu não tenho nada contra. Nada contra Filadélfia e Kansas City, mas ouça, eu não me importo. Eu realmente não me importo. Aqui está o que importa, nós temos que vencer esta batalha. E eu estava ouvindo um pregador pentecostal que se desviou. Seu nome é conhecido e ouça o que ele disse. E é aqui que ouça, não importa mais. Ele abandonou o código de construção por causa do tamanho de sua panela. E foi isso que ele disse. Ele disse que não conseguia reconciliar a orientação sexual de um dos membros da sua família. E porque ele não conseguia reconciliar isso e essa escolha que era contra a palavra de Deus, que eles iriam para o inferno. E deixe-me dizer-lhe, quando chegarmos à letra I, vamos lidar com o céu e o inferno e a eternidade, pois o inferno é um lugar real. Só estou avisando, acredito que o céu é real hoje. Este pregador pentecostal, com milhares em sua igreja, não conseguia reconciliar a escolha e a desobediência de alguém e eles irem para o inferno. A resposta dele para seu dilema, eu ouvi, é esta: não existe inferno, todos vão para o céu. Isso é chamado de universalismo. Estou dizendo a vocês, é sabotagem. Nesta tempestade é sabotagem. E pessoal, é por isso que estamos vivendo em um tempo, não importa, eu quero uma panela grande, eu acredito em um Deus grande. E ouçam, se eu não conseguir, tem que vir daqui. O tempo médio que um pastor de jovens e um pastor de crianças geralmente permanecem em uma igreja, te digo, a média agora é de 17 meses. 17 meses. Há um ataque contra o ministério infantil e o ministério de jovens, porque a visão de mundo de uma pessoa é formada nos primeiros 13 ou 14 anos. Temos que orar pelas crianças do TSC e por o grupo jovem 212, aqueles que estão assistindo, você tem que orar pelo ministério das crianças, pelos pastores de jovens, eles são os elementos-chave, esses são elementos-chave para alcançar. Vou apenas entregá-los porque elementos dessa visão de mundo são tão importantes,
porque 7 em cada 8 pastores de jovens e pastores de crianças, 7 em cada 8, nem sequer têm uma boa visão bíblica de mundo. O que é uma visão bíblica de mundo? Vou listar algumas. É acreditar nisso que existe uma verdade absoluta e objetiva, e que essa verdade é definida na Bíblia. O que é uma visão bíblica de mundo? Que Jesus Cristo era Deus em carne. Deus é o Criador do universo, e o Espírito Santo habita em cada crente cristão. Essa é uma visão bíblica de mundo. Também isso, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, é onde nossa liberdade é encontrada. Não é encontrado em um programa ou receita, é encontrado em sua morte, sepultamento e ressurreição. A salvação é um presente de Deus. Você não pode ganhá-la andando de bicicleta, vendendo revistas, nem pelo martírio. Você só pode recebê-la pela graça. A salvação é pela graça. Ouça, Satanás é um inimigo real. Essa é uma visão de mundo. Há um céu e um inferno, estou lhe dizendo isso. Cristãos devem ser públicos sobre sua fé. As pessoas constroem suas visões de mundo com base em 6 fundamentos diferentes. Deixe-me entregá-los a você. Você só precisa tirar fotos rápidas. Aqui está. 6 fundamentos que eles obtêm de um. É o relativismo. Vou falar sobre isso. A maioria decide. A maioria decide. O subjetivismo é como eu me sinto. Isso não me faz sentir bem. É aqui que entra a panela. Pragmatismo. Funciona? Isso funciona? Se cresce a igreja, deve estar certo. Continuamos fazendo isso independente do que dizemos ou não. O racionalismo é eu penso. O pós-modernismo é o que é certo para mim agora. A Bíblia diz, é o último, é o fundamento final sobre o qual construímos. Acredito que você deve questionar todas as visões de mundo, incluindo o cristianismo. Você questiona todas as visões de mundo. Você deve questionar o cristianismo. A maioria das visões de mundo desmorona quando você as traz para os piores momentos da história do mundo. Quando você impõe sua visão de mundo sobre o Holocausto, você está pronto para isso? O que a sua visão de mundo diz sobre 28 mil mortes na Turquia e na Síria devido a um terremoto? O que isso diz sobre isso? O que isso fala sobre isso? Quero agradecer a Deus por você e sua generosidade. Vamos mostrar a você, espero, na próxima semana. Temos enviado dinheiro para ajudar as famílias e as vítimas lá. Temos 2 organizações, porque quando há uma visão cristã de mundo, a compaixão, a misericórdia, a generosidade, que diz que não se trata do que está acontecendo aqui. Pessoal, estou apenas lhes dizendo algo. Algo inspirador se move no coração do povo de Deus, que você pode colocar contra os piores momentos da história mundial, e sempre se mantém firme, sempre sai disso. Conforme passamos por essas semanas de proteção contra tempestades em nossa casa, na igreja, em nossas vidas, alguns dirão, Times Square Church, vocês perderam o juízo. Alguns dirão que essa é uma verdade preocupante. Quando Paulo fala aos líderes políticos no livro de Atos, esses são os 2 lugares, 2 momentos, ou as 2 definições que eles tiveram sobre a visão de mundo de Paulo, enquanto ele falava com reis a governadores, grandes e pequenos. Verá isso. As pessoas pensaram ele tinha perdido o juízo. Mesmo aqueles que disseram perdeu o juízo dizem, você quase me convenceu. Ouçam Atos capítulo 26. Quando Paulo está de pé e falando com uma visão de mundo, ele diz, então, tendo obtido a ajuda de Deus, estou de pé até hoje testemunhando, tanto aos pequenos quanto aos grandes. Ele está diante deles afirmando nada além do que os profetas e Moisés disseram que iria acontecer, que o Cristo iria sofrer. Acabamos de mencionar isso por sua ressurreição. Ele seria o primeiro a proclamar a luz para judeus e gentios. Agora, enquanto Paulo dizia isso em sua defesa, Festo, um dos líderes, disse em voz alta, Paulo, você está fora de si. Seu aprendizado está te enlouquecendo. Mas Paulo disse, eu não estou fora de mim, excelentíssimo Festo. Aqui está, de verdade sóbria, pois o rei sabe. Agora ele volta sua atenção para Agripa e diz, o rei sabe sobre esses assuntos. E eu falo com ele também com confiança. Nenhuma dessas coisas escapa à sua atenção, porquanto nada se passou em algum lugar escondido.
Veja o que Agripa faz quando ele é apontado. Rei Agripa, acredita nos profetas? Sei que acredita. Paulo disse que ele mesmo respondeu a sua própria pergunta. Responda a Paulo: em pouco tempo você me convencerá a me tornar um cristão. O que vou dizer ao longo dessas semanas, alguns vão ver como loucura, insanidade, alguns verão isso como uma verdade sóbria, que as pessoas que vivem pela verdade da Bíblia agora estão sendo consideradas fora de si. 4 horas de distância da cidade de Nova York, havia uma pequena cidade perto de Syracuse chamada Onondaga, Nova York. Não faz muito tempo, a polícia disse que um motociclista de 55 anos dirigia uma Harley Davidson de 1983 com outros motociclistas protestando contra as leis de capacete do estado de Nova York, protestando sem capacetes. A polícia disse que um motociclista que não usava capacete morreu ao capotar sua moto e bater a cabeça no asfalto em Onondaga, Nova York, perto de Syracuse. Ele foi declarado morto. E o policial diz que Cantos provavelmente teria sobrevivido se estivesse usando um capacete de segurança. O que é incrível é isso, amigos, ouçam. As leis de Deus, ou é uma descrição da realidade e de como vivemos a vida, que você não pode lutar contra as leis de Deus e vencer. É impossível. Vejo este homem lutar e protestar. Não estamos usando capacetes. E o que ele está protestando foi o que o matou. Estou pensando, pessoal, vocês não podem fazer isso com a palavra de Deus. Quando Deus começa a nos dar sua palavra, Ele está tentando nos proteger. Ele está tentando nos preparar para quando isso acontecer. Não importa quanto você queira protestar contra a lei, se Deus diz, se Deus decreta, isso não vai a lugar nenhum. Quando Deus coloca a gravidade como uma lei no universo, você pode protestar à vontade. Você pode ficar no topo do Empire State Building e protestar contra a gravidade. Deixe-me dar uma pequena dica. Não vai funcionar. Fique em cima disso. Deus colocou essa lei em vigor e você não pode vencer a lei de forma alguma. Você tem que se submeter à lei e dizer que ela está lá por uma razão, para meu bem. E como as pessoas chamarão as leis de Deus insanas, desatualizadas e não obrigatórias? São as próprias leis que protegem nossas vidas que estamos vivendo em uma sociedade. E falaremos sobre isso nas próximas semanas, desafiando certamente todos os nossos aspectos. E de repente estamos descobrindo que, ao tentar quebrar as leis de Deus, estamos pensando que vamos continuar vivos. Os Guinness, em seu livro Renascimento, diz: para os seguidores de Jesus, ouçam isto. Para os seguidores de Jesus, a voz do povo nunca deve ser tomada como a voz de Deus. Ouça isso. Vivemos sob a pressão de que os números são de fato a verdade, e os números dizem a verdade, e os números fazem a verdade. Entenda isso agora. 100 milhões de visualizações e curtidas ainda não somam verdade, sabedoria, ou o que é bom e o que é certo. Pessoal, estou dizendo a vocês, 1 milhão de pessoas podem dizer que é verdade, mas se a lei de Deus for contra, seguimos a lei de Deus todas as vezes. Pessoal, quero que vocês entendam uma coisa. Todos têm direito à sua própria opinião, mas nem todos têm direito à sua própria verdade. Vamos ser claros. Você pode ter uma opinião, mas não me diga que é a sua verdade. Existe apenas uma verdade, e vamos chegar a isso. Temos fatos, mas precisamos de verdade. A onda está substituindo a Bíblia. O prazer horizontal está superando a autoridade vertical. E aqui está, pessoal, estou dizendo agora. Assim diz o Senhor, é sempre 51% dos votos. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, Deus sempre tem a maioria dos votos, seja o que Deus diga em sua palavra. Meu coração volta a um dos primeiros pais da igreja, Atanásio, que ressoa para mim hoje como Constantino, o imperador, que estava tentando cristianizar tudo e deixando entrar todo tipo de doutrina. E ele estava dizendo a Atanásio que o heregiário, que deixasse sua doutrina do arianismo em paz, o que teria sido uma luta contra uma visão bíblica de mundo, porque Ário estava dizendo que Cristo não era Deus em carne.
E eles estavam tentando levar esse líder da igreja primitiva, e de repente disseram que ele sofreu uma pressão tão grande e até passou 17 anos no exílio. E em um momento, no calor da batalha, alguém tentou persuadir Atanásio. Disseram: você não sabe que o mundo inteiro está contra você, Atanásio? Ao que o bispo respondeu: então Atanásio está contra o mundo inteiro. Pessoal, é disso que se trata. Não importa o que dizem, não importa quantos likes, não importa quão viral um vídeo ficou. Aqui nos posicionamos. Este é o código de construção contra todas as tempestades. O homem mais sábio da história, Salomão, realmente diz algo 2 vezes nesse livro, Provérbios. E nos é dito que quando algo é dito 2 vezes, nos é dito em Gênesis que quando Deus fala 2 vezes sobre algo, o assunto é certo e o assunto é definitivo. Deixe-me ler para você o que Salomão disse. Aqui está. Este é o mesmo versículo, 2 sites diferentes. Aqui está. Ele diz: há um caminho que realmente parece certo ao homem, mas no final é o caminho da morte. Diz isso 2 vezes. Quando diz 2 vezes, significa que este assunto é certo e definitivo. Ouça novamente. Há um caminho que parece certo ao homem, mas de fato no final é realmente o caminho da morte. Deixe-me ler a versão, mensagem. É poderoso. Ele diz: há um caminho que parece inofensivo, mas leva direto ao inferno. Há um caminho que parece inofensivo, mas no final leva ao inferno. Ouça novamente. Há um caminho que parece certo ao homem. Existe. Pessoal, estou dizendo a vocês hoje mesmo, eu preciso de mais do que parece certo. Eu realmente preciso de uma casa construída sobre a rocha. Eu não preciso de material de construção que pareça certo. É muito melhor estar absolutamente certo. Hoje em dia, a América está enfrentando todos esses desafios complexos e variados, enquanto se desvia perigosamente do curso. Ouvi a história de um aviador que estava em uma das missões de bombardeio que as forças aliadas estavam realizando. E seu instrumento estava errado por 1 grau, porque eles nunca o recalibraram após a última missão de bombardeio. E ele descobriu que quanto mais longe e por mais tempo você voa 1 grau fora, mais longe você fica do lugar onde deveria estar. 1 grau fora não é grande coisa até que você fique 1 grau fora por anos e décadas. Você não pode brincar. E no final, quando aquele 1 grau de diferença ocorre, ele teve que abandonar seu bombardeiro no Oceano Pacífico. Você não pode brincar com essas semanas fundamentais, onde você acaba se jogando em um oceano para o esquecimento mesmo. É esta palavra. Independentemente de como me sinto em relação a ela, é esta palavra. São as leis de Deus. É o que Agostinho disse. Ele disse isso. Anote isso. Ele diz: se você acredita no que gosta na Bíblia e rejeita o que não gosta, não é na Bíblia que você acredita, é em você mesmo. Deixe-me dizer, se você crê nas partes da Bíblia que gosta e rejeita o que não gosta, não é na Bíblia que você crê, é em você. Você crê em si mesmo. É por isso que a mensagem começa. A Bíblia nos diz, analisamos isso, que das coisas mais graves que podem acontecer é quando os homens acreditam em si mesmos em vez de acreditar em Deus. É um dos livros mais sombrios da Bíblia. É o livro dos Juízes. Parece muito com os nossos tempos de hoje. G.K. Chesterton disse que supõe-se que quando as pessoas param de acreditar em Deus, elas não creem em nada. Ele disse que é pior. Quando as pessoas param de acreditar em Deus, elas creem em qualquer coisa. Isso se torna o problema. O livro dos Juízes mostra isso acontecendo. O que Chesterton fala é bastante chocante quando você olha para isso. No livro dos Juízes, 300 anos, e é chamado de os anos sombrios da história hebraica. E ouça a frase que aparece repetidamente. Deixe-me apresentá-lo em vários pontos diferentes. Juízes 17:6 diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Veja o que acontece. Cada homem fazia o que era certo aos seus próprios olhos.
Juízes 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Juízes 19:1. Aconteceu que naqueles dias não havia rei em Israel. Juízes 21:25. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Ele expõe um problema de estar um grau fora que começa a acontecer. O problema é, não havia rei em Israel. E o resultado? Cada homem fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Por quê? Porque agora o homem é rei. O homem está decidindo o que é certo. Por quê? Pois o homem está no comando agora. Estamos vivendo em um país onde não temos mais o rei. Removemos o rei dos reis das escolas, dos lugares públicos, removemos ele dos tribunais, tiramos a oração de tudo, tiramos os 10 mandamentos de tudo, tiramos o rei do Natal e agora temos que simplesmente chamá-lo de feriado. Temos que chamá-lo de brilhos e tudo mais. E deixe-me apenas dizer isto: quando não há rei, o homem se torna rei. Quando não há rei, o homem se torna rei. Eu estava em um quarto de hotel há alguns anos. Eu estava jantando porque meu voo chegou tarde. Eu ia falar no dia seguinte. E enquanto eu estava comendo, liguei a TV e acabei assistindo a uma sitcom. Há uma sitcom chamada Everybody Loves Raymond. Quero contar a vocês sobre um episódio que eu vi. Foi um episódio onde o irmão de Raymond, Robert, estava namorando uma garota de uma família religiosa chamada Amy. Eles vieram de uma família religiosa conservadora. Ela veio de uma família religiosa conservadora, contra relações fora do casamento. Neste episódio, eles tiveram um relacionamento físico. E todo o episódio era sobre a virgindade dela e eles não eram casados. Isso é importante. São palavras fortes para um domingo, mas ouça. Seus pais religiosos apareceram de repente no apartamento dela. E agora estão bastante chocados ao ver Robert e Amy saindo de manhã, sabendo que ele passou a noite lá. E aqui está o que me assustou sobre este episódio e revelou sobre o espírito desta era. É quando Amy olhou para seus pais enquanto eles descobriam que Robert passou a noite. E isso é o que ela disse. Ouçam estas palavras, disse: mãe, pai, aqui vai. Decidi que não é de forma alguma pecado para Robert, meu amigo, passar a noite. Essas são as palavras. Eu decidi que isso não é um pecado. Por favor, espere um momento enquanto eu explico melhor. De repente, Amy decide. Quão perigoso é isso? Isso é chamado de pós-modernismo em sua forma mais pura. É quando os indivíduos decidem o que é verdade e qual é a melhor preferência para a sua própria vida individual. Amy decidiu o que é pecado para ela. Deixe-me ler isso, por favor. Provérbios 14:12, de outra paráfrase, da tradução da Paixão. Ouça estas palavras. Você pode racionalizar o quanto quiser e justificar o caminho do erro que escolheu, mas no final descobrirá que tomou a estrada para a destruição. Você pode racionalizar o quanto quiser, mas no final você tomou uma decisão destrutiva. Você não pode decidir o que é certo. Isso não é sua prerrogativa. O que você quer dizer com isso, pastor Tim? Porque não podemos confiar em nós mesmos e nas nossas conclusões. Como você pode dizer isso, pastor Tim? Aqui está. Eu não digo isso. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Certo? Diga isso comigo. Pois a boca fala do que o coração está bem cheio. Certo? Vamos lá. Jeremias 79. O coração humano é a coisa mais enganosa de todas e desesperadamente perverso. Então, como no mundo você pode falar a verdade? Se o coração está todo bagunçado, como você pode, de alguma forma, chegar à conclusão certa? Porque você decidiu que algo não é pecado, um certo estilo de vida está bem. Você não pode decidir isso se o seu coração não estiver certo. E o único que pode fazer a boca falar é quando o coração está certo. E é quando Deus simplesmente limpa nosso coração. Nosso coração pelo maravilhoso sangue de Jesus Cristo. E deixe-me apenas te dizer isso. Como isso acontece? Apareça na próxima semana para falar sobre expiação e eu lhe direi como isso é resolvido. Precisamos consertar nosso coração.
Quando você remove o rei, o homem se torna rei. Entende? Quando o homem se torna rei, a verdade se torna pessoal. E se a verdade é pessoal, agora apenas dizemos que é a nossa verdade e isso é impossível. Por causa desta igreja, a verdade deve vir de fora de nós, não de dentro de nós. E isso é algo que devemos sempre lembrar. Tem que vir de fora, porque se o nosso coração está bagunçado, só podemos obter a verdade de fora. E o único que pode nos dar a verdade é Deus. É o único que pode trazer a verdade. Deixe-me terminar com isso. Na próxima semana, começaremos com a cruz, a expiação e o que Deus fez para consertar a condição humana do coração. A Bíblia tem perguntas importantes que precisam ser respondidas desde o início. Caim diz: sou eu o guardião do meu irmão? Moisés diz: quem está do lado do Senhor? Jó diz: se um homem morrer, viverá novamente? Davi diz: quem é o homem para que te lembres dele? E Malaquias diz: roubará o homem a Deus? Um carcereiro filipense diz: o que devo fazer para ser salvo? Mas é a pergunta de Pilatos em Mateus 27, 22, que eu acho que é a pergunta mais importante e crucial. Ouça o que Pilatos diz. Pilatos disse a eles, então: o que farei com Jesus que é chamado o Cristo? Diante de tudo isso, então, o que farei com Jesus? Não acho que haja mais pertinente hoje do que a pergunta de Pilatos. O que farei com Jesus? Quero que você pense sobre isso por um momento. Pilatos tem Jesus na sua frente e ele pensa: o que vou fazer com ele? Alguns de vocês estão sentados aqui hoje. Pessoal, tenho total confiança de que todo domingo eu começo e toda vez que toco em um nervo. Tenho total confiança nesta cidade amada que eu amo muito. Pretendo passar o resto da minha vida nisso. Haverá pessoas tão ofendidas que sairão no meio da mensagem. Estou confiante disso. Então, se você não foi provocado hoje, só espera. Temos 26 letras. Eu vou te pegar. Vou fazer vocês se mexerem. Tenho certeza. Vou te contar. Vou até te avisar sobre as cartas. Vou apenas te contar. Quando chegarmos a essas cartas, quero que você esteja preparado, porque quero que você entenda. Mas quando você fica cara a cara com Cristo, você tem que tomar uma decisão. O que você vai fazer com Ele? Quando Pilatos foi perguntado sobre essa questão, ele tentou evitá-la de 5 formas. Primeiro, tentou racionalizar. Começa a raciocinar. Diz: não encontro falha nele. Ele disse que ficou aquém. Não há falha. Não é incrível? Deus estava diante de Pilatos e Pilatos estava dizendo: não encontro falha nele. Eu quero ir. Você está fora de si? Você está de fato julgando Deus, o que nossa sociedade realmente faz? Estamos decidindo se podemos verdadeiramente julgá-lo ou não. É esse raciocínio. E de repente ele está realmente julgando Deus na frente dele. Nenhuma falha necessária neste homem. Então podemos deixá-lo ir. Se eu sou Pilatos, e se você fosse esperto, você diria: você encontra falha em mim? Mas ele está julgando Deus. Então houve desvio. Eu chamo isso de desvio. Pilatos decidiu deixar outros decidirem. Disse: vou enviá-lo de volta a Herodes. Mas Jesus estava nas mãos de Pilatos. Não, você terá que enfrentá-lo. Herodes não aceitaria. Pilatos teria que decidir. Não tem como desviar. Ele pensou em negociar. Ele procurou fazer um acordo. Ele pensou: talvez eu o açoite e o deixe ir. O povo não quis. Não se pode negociar com Jesus. Não pode desviar. Você nem consegue raciocinar. Ele ia tentar a substituição. Substituir outra pessoa. Deixe-me processar Barrabás e deixar Jesus ir. Tentamos ter pessoas como substitutos. Tentamos substituir e dizer: eu não sou tão ruim. As pessoas dizem: eu não sou tão ruim. Olhe para ele, olhe para mim. Eles estão bagunçados. Eu não estou bagunçado, cara. Apenas assista os reality shows. De repente você se exonera de tudo. Você disse: aquelas pessoas são bagunçadas. Eu estou bem. Usamos substituição. Se aquelas pessoas são assim, e eu achou que estou bem, então eu devo estar bem com Deus. Então no final, ele começou a inventar maneiras de se purificar. Ele tentou se proclamar limpo, lavando as mãos na água e dizendo: lavo minhas mãos de todo este assunto.
Em última análise, Pilatos errou a resposta na pergunta mais importante de sua vida. Isso o teria consertado agora e mais tarde. E pessoal, é por isso que vocês me ouvem dizer essas palavras o tempo todo, porque vocês precisam acertar essa resposta. Sua eternidade está em jogo, e a eternidade é realmente longa demais para estar errado. É longa demais para estar errado. Você viveu tempo suficiente com o que parece certo, e agora é hora de acertar, é hora de acreditar no que é certo, é hora de fazer o que é certo. E Jesus deixou muito claro o que é certo. Ouça João 3,7, ele declarou claramente e enfaticamente isso: você precisa nascer de novo. Jesus disse isso, e se Jesus disse que você deve, então por que você está fazendo o que parece certo hoje? Faça o que é certo, não o que parece certo hoje. Jesus disse: você deve nascer de novo. Você não pode tornar opcional o que Jesus disse ser uma obrigação. E hoje Jesus está querendo levantar você para você construir sobre um alicerce firme. Hoje, neste momento, as tempestades estão aqui. Os homens proclamam que o bem é mal e o mal é bem. Os homens proclamam e proclamarão que perdemos a cabeça na rua 51 com a Broadway. Digo a vocês, é a pura verdade. Alguns fizeram o que acham que é certo sobre ser uma pessoa religiosa. Vou à igreja, ou vou ser batizado nas águas, ou vou fazer todas essas coisas, mas não é certo. O primeiro passo em qualquer relacionamento com Deus é o que Jesus verdadeiramente disse: você precisa nascer de novo. Foi isso que Jesus disse. Se você está assistindo da China, se você está assistindo da Noruega, se você está assistindo de Barbados, do Malawi e da Malásia, se você está assistindo da Índia, não há o que parece certo. É o que é certo. O que Deus está dizendo, o que é certo hoje. E é aqui que Deus quer começar a vir, aqui está. Seja o que for, preciso entender isso. Estou dizendo isso com um coração puro ou estou dizendo isso com um coração pecaminoso? Só Deus pode consertar meu coração pecaminoso. É só Deus que pode consertar isso. É só Deus que pode limpar meu coração e consertar esse coração. Só Deus pode começar a vir e levar isso. A Bíblia diz, há um versículo muito poderoso e significativo no livro de Provérbios. Este versículo pode ser encontrado em Provérbios 30, versículo 12. Tivemos isso na tela. Coloque-o lá para mim. Provérbios 30, 12 diz: há uma geração pura aos seus próprios olhos, mas não lavada de sua imundície. Puros aos nossos próprios olhos, mas ainda não estamos lavados de nossa própria imundície. Há uma velha canção que a igreja costumava cantar. Há uma fonte cheia de sangue que está fluindo constantemente das veias de Emanuel. E pecadores mergulhados sob essa inundação perdem todas as suas manchas de culpa. Isso pode acontecer hoje. Uma geração que pode parecer pura, uma geração que é pura aos seus olhos. Eu não quero ser puro aos meus próprios olhos, eu quero ser puro para Deus hoje. É aí que tudo começa. É isso que acontece hoje. É para onde Deus está nos chamando. Vamos chegar ao ponto, ao encerrarmos, que não importa o que sai da nossa boca. Importa se nosso coração está limpo. Porque qualquer coisa que diga, se não estiver certo, não importa. Neste momento, Deus precisa limpar nossos corações. Seja assistindo online ou no prédio, não há lugar melhor para começar. Enquanto nos preparamos para ir direto à cruz na próxima semana, quando lidaremos com a expiação. Por que Cristo veio? O que significa o Calvário? Por que naquela colina ele teve que morrer? Por que ele não poderia enviar uma mensagem que todos estão perdoados? Vamos passar pela penalidade da substituição. Vamos falar sobre por que ele teve que morrer por você. Não quero que você saia deste lugar puro aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus. E deixe Deus começar a mudar você e purificar você aqui. Vem de dentro para fora. De dentro para fora. E isso pode acontecer hoje. Porque quando você não faz de acordo com Deus, deixe-me apenas dizer-lhe então, você tem que inventar essas coisas malucas.
Eu decidi que isso não é pecado. Estou sendo puro em meus próprios olhos. Isso é certo. Esse estilo de vida está bem. Posso continuar a fazer isso. Eu decidi. E pessoal, é pureza aos seus próprios olhos. Mas hoje, e é um lugar que parece certo para o homem. Mas pessoal, estou dizendo, seu fim leva à destruição. E hoje é um dia de liberdade. Hoje é um dia de libertação. E hoje é um dia de ser purificado pelo poder de Deus. Hoje é esse dia. Fiquem de pé comigo enquanto encerramos. Fique de pé comigo. Eu quero acreditar que Deus virá e fará algo poderoso. Aqui, enquanto você fecha os olhos, eu quero que você ouça novamente. O que farei com Jesus chamado Cristo? O que farei com Jesus chamado Cristo? Não racionalize ou julgue Deus por isso. Não se torne juiz e júri de Deus. Você não gosta das leis, caminhos e palavra dele. Não desvie isso para qualquer outra coisa ou pessoa, tentando fazer com que alguém mais tome todas essas outras decisões e apenas flutue. Não negocie. Eu farei isso, eu te servirei se isso acontecer. Eu te servirei se isso continuar. Sem barganhas, sem substituições. Eles são ruins e eu sou melhor, inventando nossos próprios caminhos. Mas hoje é um dia muito especial e extremamente importante de purificação. Não puros aos nossos olhos, mas puro nos olhos de Deus. Deus limpa-nos de corações imundos. Deus, nossas bocas estão falando, desde legisladores até juízes e grupos de interesse próprio, estão falando de corações que precisam ser purificados, Senhor Deus. A maioria está falando de pontos de vista das redes sociais apenas porque há visualizações e curtidas. Estamos pensando, Deus, que a maioria está decidindo, mas hoje anunciamos que só Deus, você decide o que é bom, você decide o que é mal. Não uma maioria, mas você decide. E Deus, que não sejamos uma geração pura aos nossos próprios olhos. Hoje queremos ser puros aos olhos de Deus. Os olhos de Deus, hoje com todas as cabeças baixas e todos os olhos fechados, haverá uma purificação que virá. Há um momento em que Deus quer vir e te purificar. Alguns de vocês disseram coisas e fizeram coisas. Vocês até se convenceram de que isso é a verdade. Mas Deus está dizendo não, não, não. Só porque você disse, só porque você postou, só porque a maioria concordou com você. Agora é hora de estar certo. É hora de fazer isso do jeito de Deus. Se Deus diz, você precisa nascer de novo, vamos começar por aí. Vamos começar com uma igreja. Eu sou religioso ou tenho um título, sou muçulmano, sou judeu, sou católico, sou protestante, sou ministro, sou evangelista. Nenhum desses títulos significa algo agora. Deus está falando e dizendo, deixe-me limpar seu coração hoje, deixe-me vir e te purificar. Hoje é um dia de purificação, hoje é um dia em que Deus quer vir e purificar nossos corações, aqueles online, na varanda, no piso principal. Jesus disse estas palavras, aqui está, você precisa realmente nascer de novo. Você precisa verdadeiramente nascer de novo. Essa é realmente a purificação do coração. Começa com admitir que sou de fato um pecador. Estou quebrado por dentro. Meu coração está quebrado. Minha vida está quebrada. Pode parecer que meu salário, minha posição, meu título, o que possuo, pode dar uma fachada. Mas basta uma tempestade para derrubá-la. E estou aqui para lhe dizer hoje, comece admitindo a Deus, estou quebrado, sou um pecador e sem Deus. Eu preciso que esta condição seja purificada. Fui diagnosticado como pecador e Deus, eu acredito no seu diagnóstico. Bem, como eu conserto isso, Deus? Acreditando que Deus enviou o seu Filho há 2000 anos para consertar minha condição pecaminosa. Aleluia. Ele veio há 2000 anos e disse, eu não vou deixar você nessa condição. Aquilo que você admite, eu vim para consertar. E não apenas consertar isso, mas eu vou fazer o trabalho pesado, onde você deveria ter morrido pelo seu próprio pecado. Eu vou morrer em seu lugar hoje. Eu vou morrer por você. O pecado exige justiça.
justiça que teria tirado nossas vidas. Mas Deus enviou seu Filho há 2000 anos para morrer em meu lugar, para entender que eu não podia me consertar, que eu não podia me mudar. Se eu pudesse ir ao céu sendo bom, Jesus nunca teria que vir. Deus disse que não pode chegar lá sozinho, precisa de ajuda. E Deus enviou seu Filho para me consertar de dentro para fora, morrendo verdadeiramente por mim. Aleluia. E é por isso que ser é fácil. Então confessar Ele como Senhor, se Ele me ama tanto que morreria por mim. Porque eu não diria que você está no comando da minha vida? Porque eu diria, você só tem os domingos por 2 horas. Você tem todos os dias. Qualquer coisa que você faria por mim, pagar esse preço, por que eu resistiria a entregar minha vida a Deus agora mesmo? Eu não me importo se você é um atleta da ONU, um embaixador, trabalha em Wall Street, ou é uma mãe solteira lutando com uma renda fixa e um cheque fixo. Eu não me importo se você está sentado aqui hoje e trabalha na Broadway. Não importa. Quando chegamos à cruz, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Se você está assistindo online, não é um evangelho americano. Este não é um Jesus americano. Você não tem Jesus da Noruega e Jesus da Bélgica ou Brasil. Não é Jesus de Ruanda ou da África do Sul. Não deixe ninguém dizer isso. Sirvo a Jesus que morreu por este mundo. Sirvo a Jesus que veio para libertar cada homem e cada mulher. Você pode ser um estudante da NYU. Você pode ser um estudante da Fordham. Você pode estar aqui vindo de Colômbia. Você pode ser um professor que entrou aqui hoje. E aqui está uma ótima notícia para você. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Deus pode mudar você de dentro para fora. Há de vocês que são embaixadores, há atores, há professores, há pessoas de finanças, vocês têm falado. E só porque todo mundo te escuta e você tem uma equipe que continua te dizendo o quão bonito você é e o quão incrível você é, e você é tão legal assinando os cheques. Deixe-me te dizer uma coisa, quero que você saiba hoje, quando tudo estiver feito, irão embora quando o dinheiro acabar. Você precisa de alguém que não vai embora, e esse alguém é o próprio Jesus. Isso pode acontecer hoje. Pare de ser puro aos seus próprios olhos. Deixe Deus te transformar de dentro para fora. Você não precisa baixar a cabeça, mantenha os olhos abertos. Este é o dia da salvação. Se você está aqui hoje, está online, vou tornar isso o mais simples possível. Se você diz, Pastor Tim, Jesus disse, eu preciso nascer de novo, hoje eu vou nascer. Se disse que preciso, eu vou. Eu vivi uma vida do que parece certo aos meus próprios olhos. O que parece certo aos meus próprios olhos. Pessoal, isso é destrutivo, mas hoje vai ser libertador. Hoje é libertador. Olhem ao redor. Não importa se há um. Não importa se você está aqui online e diga, quero iniciar uma jornada com Deus. Quero um relacionamento com Deus. Quero renascer. Pastor Tim, quando você fizer aquela oração, eu quero fazer parte disso. Eu quero começar. Me inclua nessa oração. Não importa quem veio com você. Não importa se você vai. Este é o dia. Eu quero que Deus te mude. Varanda, levante sua mão. Levante-a. Levante o mais alto que puder. Quero ver todas as mãos levantadas. Vamos, mantenham-nas levantadas. Ali, 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 ali. Mantenha-os levantados. Ali, 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 ali. Eu te peguei. Ali, mantenha-os levantados. Ali, ali, ali. Peguei você. Ali, ali, mas ali, ali. Aleluia. Online você digita decidido. Este é um dia para Deus te libertar. Este é um dia de liberdade. Online, decida e vamos começar a orar. Vamos orar juntos agora? Diga isso comigo em voz alta. Querido e amado Senhor Jesus Cristo, eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu acredito que na cruz você levou meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu por isso. Você enfrentou o inferno por mim para que eu não tivesse que ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento especial com o seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, por favor, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo.
Deus é meu Pai que está no céu, Jesus Cristo é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudador sempre, e o céu é meu lar eterno. Em o nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém e amém e amém, aleluia, aleluia.